Tu não falava como um professor universitário, naquele tempo, ou está pesquisar na dedo e depois mesmo assim o católico, ou quem que faz quarta classe o católico, gosto não por realmente isso. Gosto não tem que estar condenando outra nosso dinheiro, é já a ideia dele como não tem que estar condenando a nossa nação. Não tem que estar condenando outra nosso dinheiro para ir com uma quadro de cá faltando. Cabral existe ali. Mas é que assim danado nesse chão. Não é Carlos Lopes. Que não houve para se bravura e alguém que contribui naquele Brasil que mudaram para Lula e alguém que contribui para o próprio coisa de Ruanda, de Kagame, está na África do Sul nessa contribuição. Mas ele não é, ele aqui parido, e Guinness, para ele que assim está ali, que bom, que se também. Não é Paulo Gomes, não é Ernesto Dabo, não é Tony Checa. Vai ele por essa quem limpar? Quer dizer, o tem N Cabras, acabou desprezo, vou matar, ou vou afastar. Entende como a Cabral ainda que ele acabou com essa imagem que já assim já que rei que não olhar mais que ele não continua ser esperança da o próprio melhor a situação. Cabral que fazia a boa próprio que fazia. Que ele está fazendo boca assim mais que ele está fazendo. Tudo que ele imagina que não fala de sonho em realidade que é uma invenção. E quem que é artista, por exemplo, a hora que não fala do sonho e a hora que está num momento zen. Onde é que o cara pensa de na mulher, onde é que o cara pensa de na homem, onde é que o cara pensa no menino que não passa fome, o tem um clarão dentro do próprio ser, o tem uma revelação. E aquela revelação, se você é capaz de imprimir na realidade, ou desenhar, ou escrever, ou tomar para uma outra forma de vivenciar. E a hora que vivenciar essa realidade, acabar. Se você, nesse caso do artista, o está desenhar, gente está olhando. Ou seja, tem imprimir aquele sonho que o tem algo que existe, o está tornar realidade. Então o sonho de Cabral estava só nessa cabeça e vivenciar ele próprio. De maneira que se nunca tem nessa cabeça nós tudo, não tem que estar tentando também ideia. Imaginar o que é que Cabral poderia propor para nós, aquele plano que ele está falando, é plano maior. Não está apto para o plano maior para funcionar. Mas como é que não funciona? Como é que não funciona se o camarada fala ele gosta? Testa de não nação e gente que tem compromisso com a própria nação. Gente que está para pensar na ação, que cada dia está para a mão na chão, nem na outro tipo de mas passa a noite 24 horas na pensar na ação da questão. O que é que tem estado a fazer? É comprometer aquilo? É tem estado a fazer aquilo? E se esse gente que não faz aquilo, como é que não entende? Como é que mulher que não vem na feira de banda, ela quer dizer que esse homem na casa para ele como é que está dando de comer? Como é que não entende como por sorte que camarada magno que tem estado na juracia, irmãos próprios, não instruir eles, para ele como é que tem sorte de vai estudar e tem informação suficiente para passar esses camaradas e ganha pagado durante 1 ano e meio. E ganha pagado 8 meses. Entende como cabra que não pediu mais, ou cabra que não lança chão para ainda magno naquele vencimento? Para ver que é esse professor que deixa tudo na parte que vai estudar na Europa, na América, e bem para ajudar nesse país, e ganha dignificado segundo sua própria profissão, segundo a própria aula que está dando. Que antes dessa conversa começar, não gozava em controle, não falava como aí, não trabalhei 8 meses que recebi, e não falava com uma mulher que renda a casa também, que para. Mas ele que culpar ainda da aula. E cá Estado não. Então, essa forma que eu me entendo, mas não tem que observar no comportamento atual, e na ideia que se interpera um Deus qualquer, na ideia que se interpera um falsido qualquer, para vir para resolver o problema. Nino que era bom mal, e morre. Cabral que era bom bem, e morre. Logo, o cara vive. A boca está na pensa na gente, o cara vive. Não lamenta é tio, não senta mesquinha tio. 2 em cada guinense que liga, a família morre. País que gasta bem. Mortes desconhecidas, doenças desconhecidas. Nada que não é controlado. E não está num tempo, não tem gentes muito melhor do que ontem. Bem preparados, que têm compreensão de como a coisa está funcionando. Para ver o que funciona daquela forma. Para ver como é esse sistema que é usado de praticamente não pode chamar de corrupção em resumo, ou entender como a gente está confortável com esse sistema. Não tem que esse momento com doença que pode resolver naquela fração de segundo, mas que alguém que atende tem um compromisso com uma clínica na Borla ou na clínica na Nchude, e não mandou para que clínica para gastar dinheiro com o que atende para já, para ele como a bolsa está aflito, o que se quer que tem. Esse tipo de rede que não mata gente na Bissau. Gente que compromete a vida de ninguém. E esse mais cabral que não pariu para fazer aquilo? Cabral que não landa mais de morte para fazer aquilo? E se eu pegar esse tipo de preocupação social, que é muito mais significativo, o leva à dimensão estatal, então eu tenho teste de própria nação para refletir o país, para pensar o país, para poder balizar esse tipo de problema, o desse baba compra tomate, está falando com 2 tomates 150, para ir com uma guerra na Ucrânia. 7 de junho, né, com a Ucrânia é subindo de preço.
Que não te exporta para a Ucrânia? A nós não te exporta produto para a Ucrânia? Esse processo de guerra da Ucrânia não. E sequestro dos próprios produtos para países vizinhos era vendido para aquilo que torna essa porcaria tudo caro ali. E que guerra na Ucrânia nunca tem nada, nunca está mandando coisa lá, eles nunca estão comprando nada ali. Para falar como não, lá é difícil coisa acesso e eles têm que aumentar esse tipo de colar de fisco e coisas de produto têm que aumentar. Gente para produzir para como é que eles estão interessados. E a hora que é produzir, aqueles que de fora também a comprar lá, massa é leva. E daqui é déficit não próprio de chão. E aquilo é tudo que a coisa que o governo tem que estar empenhado na pensar, na refletir sobre ele, nesse sentido de como é que é poder buscar uma solução para balizar aquela situação. Para facilitar o povo comer farta. Para facilitar o povo fazer o próprio uso dessa economia que eles já têm. O da leva 10 mil fera hoje de cada chegou. Cantura da leva 1000 francs fazer aquele fera, piso 250 aquilo do resto, até carvão tudo está comprando. Que 1000 francs. Em menos de 15 anos, 10 mil canas chegou a fazer fera. Para ele como é que era ter na Ucrânia. E as nações que acabará tem que estar voltando mais para dentro, ou a nós já gosta que é bom, que é mau. Então, na base desse conforto fingido, não mata um outro na pessoa, tudo não acaba. Para nós, tudo não está bem. Muito bem, professor Magno, naquele que plano maior, suma que Michel referir a bocado que guiar para a América Cabral que está chamando de desenvolvimento, o que é que falha nesse plano? Sim. Bom, pensa, Michel fala de tudo que é que não angústia a nós tudo no partido na Ecole. Não tem que começar a angariar não problemas mais no âmbito interno, com razão. Claro que não tem manga de coisas que a nós não era nele, a nós próprios, mas também não tem que entender como existe uma outra análise, uma outra maneira de pensar coisas muito mais sistêmico, muito mais a nível de internacional. E tem coisas que acontecem na Guiné, que são a Guiné. Tem coisas que acontecem que foi um produto, que foi um tipo de espírito de época que afeta toda a África. Não dá por entender como países africanos nasceram países que nasceram independentes e rapidamente ainda conseguiram desenvolver dentro do sistema capitalista, dentro do sistema que tem para países desenvolver, países têm que ser países imperialistas, países exploradores, e que tem nenhum tipo de país no mundo, o colega falava de Suíça, que Suíça ser, que todo país do mundo ser, dentro do mundo capitalista, e só exclusivamente a partir de exploração. E que esse desenvolvimento nesse sistema, sem outro país explorar outro país. Então, não países, e foi países que foi explorado. E aqueles que desenvolveram aqui foi países que exploradores. Então, Suíça nascer que ser, como semana falar colega Michel, e a partir desse processo histórico, eles acumulam coisas que trazem em outro lugar do mundo para lá. E coisas trazem de Guiné para lá. Claro que no plano maior ainda é que atingir, e nunca é que atingir, e uma miragem, e coisas que não sempre não na busca, nunca não quer chegar no momento para não, a partir da hora, Guiné só atingir plano maior. Nós tudo não sentar na praia, não beber cerveja, não descansa, não. Em coisa que sempre não pega a percorrer. Claro, quando costumamos falar, não atingir. Não teve grandes avanços, não teve grandes coisas, no sentimento de me estimar, que é legítimo, de como é preciso fazer mais, muito mais, tendo em conta anos que não passa, que tendo em conta coisas que não aspirava, de como hora que não chegar anos 2000, ano 2022, não tem tal coisas, que coisas para nós ainda que conquistaram, mas manga eles faziam. A nós está ali na Rádio Jovem, tem manga rádio na Bissau, tem colegas de condições que estão na Rádio Jovem, que condições de 50, e que condições de 40. Então, não custa melhorar na terra, não custa fácil. Claro, quando nós estamos aqui melhores, mas e que está de 50. No caso da Guiné, no políticos têm vícios que vícios de 50. Você com ar-condicionado, com carros de luxo, que não coisas que não teve alguma coisa que ele. Mas é muito confortável ali, mas e coisas que teve algum avanço, mas claro, e muito pouco. Grandes avanços não teve muito rápido, e manga também de derrotas não teve muito rápido. Claro que precisa de fazer mais coisas, mas na Guiné-Bissau ainda não está ali, está ali, já está ali, colega está ali, não está ali na busca maneira de como cada um nosso, né, assim bocadinho,
daqui a 10, 15 anos, nós não conseguimos mais dar 1 centímetro de plano maior, não fiz a 20 a 1 centímetro, assim, cada vez nós estamos expandindo. Claro, Michela falava sobre não condições atuais. Bom, nunca vivi toda a história de Guiné-Bissau, mas no momento da história de Guiné-Bissau, tu vive até ali. Eu acho que, em termos sociais, Guiné-Bissau está nesse pior momento. Você vive no pior momento em termos sociais. O que é me se fala? Em termos de educação, em termos de saúde, em termos de comportamento, em termos de que nós guinenses, para nós vai ser aceitável e inaceitável, a nós não conseguir passar tudo que linhas. A nós guinenses e passa uma não perde sensibilidade de sentir dor. Não para estranha. Manga de biasa, que na cozinha terra, não mais trabalha mais no campo de piada, mais no campo de brincadeira. Às vezes eu faço uma publicação no Facebook e mais a rir. Desmassa reagir com graça, desmassa rir de que sente que duro que a população sente. Então, acho que essa é uma coisa que talvez, e para ver como nós estamos acumulados com mal para ser natural. Esse é um perigo grande que qualquer país por aí passa. Naturalizar mal não é um país que é coisa que está levando para tudo coisas. A nós da Guiné, o que está acontecendo na Guiné, não pode acabar de conservar como e que tem ainda que jornalismo de buscar informações, de bater a foto, publicar, mas o que está acontecendo na Guiné é muito absurdo. Muito absurdo. Então, eu digo, Guintes está a matar, ainda vai fazer mal na terra, que ainda não tem condições de investigar e receber mais. E grave. Se mais ela falar, não pode ter um país que quase 5 anos, nem nos cana vai escola, nem nos cana forma. Não tem tipo hospital público que a funciona. Não tem colegas que passam 6 anos na faculdade de medicina, que a OSCE conseguir de uma forma entrar, trabalhando ainda sem salário, a 1 ano que pagar, mas ainda assim entrar no sistema. A nós professores que entram, o salário acaba de congelado, nós medicina sai cá entra, então não fica assim no país assim. Não tem guintes que no país, cada semana ela vai fora, ela mora na hotéis de luxo, ela vive na quartos presidenciais, ela faz tudo que o mundo tem melhor. E a nós na Guiné-Bissau tem grande parte de nós, isso é só a Deus dará. Se um dia tem, tudo que na Guiné passa a ser como a Michel falar, e a Ucrânia. Nós temos que entender como a Guiné-Bissau a nós está, de alguma forma, talvez não oficial, mas de forma prática, anexado quase com um tipo de região. Na Guiné-Bissau, estava na UBAC ano passado, no projeto lá. UBAC que está também de Kindor na feira. De Kindor, uma máfia na feira. UBAC, ilha, que tem pis, para quem tem de pis na feira, que tem. Tudo pis de Guiné-Bissau está mandado para Senegal. Esse coisa que não subi, não estou olhando na conta na Guiné-Bissau. Tomate, ainda busca tomate na Senegal. Ainda busca repolho na Senegal. Coisas que proteína na Guiné-Bissau. Você traz na Líbia e levar lá, não vai comprar agora 20 para não ter. E te torna mais caro. Mais caro para não ter, mas e Ucrânia? Muito bem, Ayrton, na perspectiva, o que falha na esse plano maior para ir cumprir e torna realizável? Bom, e falha muitas coisas, mas me se resumir se calhar na duas grandes. Não tenho que poder admitir como depois de morte, quando o colega acha como Cabral morre, mas não tenho que poder admitir isso. É luta de libertação nacional e não tenho que admitir como ele alguém que preparava para você. E um ideólogo não tenho que poder admitir isso. Então depois de morte, não tenho que admitir como e foi um grande falhanço, porque para a execução, sobretudo de ideias que programadas, e precisaram de alguém, por exemplo, que participa na produção dessa. E um grave erro, assassinato do Amílcar Cabral foi um erro muito grande. Mas pronto, um facto consumado. A vida tem que poder continuar, se meu colega pode. Mas em um segundo momento não tem que poder admitir-se como não toma independência. A partir de 74, efetivamente, que o PSGC entra para a cidade de Bissau, está nascendo de Bissau, e houve alguns desenvolvimentos que não tem que poder admitir como e alguém está falando como a Guiné-Bissau é o único estado no mundo, mas a mim também está conversando para essa opinião, que durante 5 anos desenvolve praticamente quase todo o setor estava em desenvolvimento, e durante 5 anos, diferente disso, e destruir o estado por nação. Ou seja, a mim se falou como segundo falhanço que nós temos enquanto povo, e foi golpe de estado de 1980. Okay. E a partir do momento para frente, o país desorienta, não tem que poder admitir isso. A mim está entendendo como um dos grandes erros que não cometi, que faz com que não falhe enquanto Estado e enquanto nação. Não tem que admitir, como não tem que poder reconhecer como aqui diz que vem de luta,
sobre tudo que cúpula que dá golpe, não tem que poder admitir, respeitar que eles têm feito, sobretudo para a libertação do nosso país. Mas é que estava preparado, sobretudo, para dirigir o país. Não tem que poder compreender como aquilo é constituído por um grupo, normalmente, de gente que não pode nem entender, não considera isso um operacionagem. O que não é papel de Estado, importa para não ter tecnocratas. Gente que não pensa Estado que compreende, sobretudo, a dimensão do Estado. E aquilo é que acontece a partir dos anos 80. Então, a consequência dessa é falhar um conjunto de coisas. E a partir do momento para frente, e consegue inverter um conjunto de valores. E passa, a gente não tem acesso ao Estado, independentemente de um conjunto de requisitos que tem que ser o básico para compreender a estrutura estatal. E também, a partir do momento que nós, enquanto povo, nos desorienta, não cria um conjunto de condições que a gente entende como acaba para pôr em causa que elementos de unidade nacional. Durante o período cometido um conjunto de erros que não tem que por admitir. A mim que não entende como a partir do momento para frente, Guiné-Bissau não tem que preparar para não compreender. Não tem que por compreender o que passaram, sobretudo de luta. E depois de luta, o que acontece? E é consimando a situação que desemboca, que dá na situação de Estado, hoje na Guiné-Bissau é considerada, na minha opinião, e desmorona, que existe instituição Estado na Guiné-Bissau. Existe simplesmente que um grupo de organização que captura uma máquina de Estado. Ok, uma máquina de Estado, ok? É por a ser serviço. Porque depois do golpe de 80, depois sucessivos, por exemplo, situação que acontece, sobretudo questão de fuzilamento, que bem, não tem que por admitir, é uma das consequências profundas que leva, por exemplo, na guerra de 7 de junho, que acaba para o Estado, ele que ponto mais forte está no Estado, que cai. A partir do momento não desorienta. Depois de 7 de junho, e um dos graves erros que cometido internamente, sobretudo, eles não têm que por assumir enquanto povo, e um erro grave. E aquilo que tem consequências, praticamente todos os setores que nós não podemos considerar como, sobretudo os setores sociais, a partir do momento para frente, de que momento para frente, e desorienta. A educação praticamente que existe, não pode falar com a saúde que existe, e praticamente terá deixado a deriva. Ok, então se não rumei conjunto de fatores que condicionam, não pode falar com esses grandes erros que o país não comete. Importa para nós, enquanto povo, não sinta. Não conversar profundamente sobre as situações. E nas situações que o país falha para a concretização desse grande plano da Amílcar Cabral? Sim, sim. E esse de grandes erros que... Qual é o plano de Cabral? Descrição em 2, 3 linhas. O que é que Cabral me estima? Bom, das coisas que referenciado também que fazia a Guiné-Bissau uma Suíça de África e diferentemente sim. Fazia Suíça, quer dizer, esse que é o plano. Qual que era o grande plano de Cabral? Esse que é o plano. Sim. Plano maior e, quer dizer, plano menor e independência. Sim. Quer dizer, o plano maior o chamado de menor. Esse que é fundamental, sem que nenhum som que por exista, então é maior. Independência. Independência era fundamental e crucial. Que em termos de plano, a hora que o ponto está a partir de um e base. Logo, a independência era base. Então era mais significativo essa. De que desenvolvimento? Mas desenvolvimento humano, progresso imaterial. Então, se é assim, a não considera como nós, em termos de capital humano, e que tem. Não está bem. Em termos de capital humano, em comparação com aquela época de Cabral, o tem mais gente preparado que pode desenhar planos que tal plano maior, não se não ver dentro da oriental, tal plano maior, gosto que pode desenhar. O tem gente altamente competente para tal. Agora, ele está a ideia de sequestro de certos gente que estão na testa de nação, que estão a pensar no seu próprio benefício. E que é custoso. Brasil, que se todo o tamanho, faz do centro capital menos de 5 anos. Sim. Brasil não faz menos, Brasil também tem pessoal tudo e desaparece, Guiné-Bissau desaparece. Não entende a gravidade da coisa. Gravidade continua a esperar como Deus está lá na esquina, não contra aquele. Gravidade continua a pensar como não babo na bin lá naquele com uma minha parente manjava tá falar, ele não vai resolver o problema. E continua sendo como se que Eliseu que se tem naquilo cola, e se que migra se tem lá, Eliseu que não se tem lá. Esta machundade que Joacine Catar Morena descreveu nesse próprio livro, interessante para hoje cada pensamento que não sobre aquele. Que fruto de tal bravura, que própria ideia de própria caceta, o outro está odiando para guiar para ele com uma boca tem que estar lá, mesmo que se tenha incapacitado.
Então, para tirar esses gente naquele lugar, e torna muito mais custoso do que deixar eles. E suma tudo porcaria que está a fazer na nossa nação, para bem tirar eles depois, para repor tal plano de Suíça bonito que acabou do mister, e ainda torna mais custoso, de maneira que acabou de decidir deixar. E diferente aqui que acabou mister. Imaginou pegar o Bissau, Bélgica, que tem 1 quilômetro por 1 quilômetro, o Bissau praticamente, Sim. Desenhado, né, 104 anos, em Gaiara, 103 anos. É cidade que não... Aquilo é um pedaço de cidade e acabou o Supanha-Reba, correndo 3 minutos para atravessar Bissau desenhado, com rigor. Tudo o resto, que nós temos trabalho para fazer. O sair do aeroporto até Bissau, está na chorando, alguém sério, está na chorando. Para aquilo é tudo um preço garante para o Estado para pagar amanhã para organizar aquilo copo. De maneira que se ele próprio se sentir preparado, e não deixar aquilo coisa continuar assim. Não entende? Então, se a nós nunca podemos parar, criar problema, não dá mal. Não dá mal. A mim, o que é que a mim me nega ali? É que como é que tem gente para fazer tal coisa. Imaginou, Eliseu, o tem um código de documentação, o tem de táxi, o tem alguém que não atendeu. O passadeira, o tem alguém que não atendeu. O entra na porta, o tem alguém que não atendeu. O entra dentro, tem alguém que não atendeu. Até pode chegar gabinete, quem que tem que fazer para o trabalho, que tem que fazer, tem 20 milhões de gente que não atendeu. Que lugar é lugar sério de trabalho, sério? Onde é que transparência tem que estar operar? É assim que o pessoal está funcionando. Até no lugar de falar como a justiça tem que ir, o próprio Ministério de Justiça, o tem N gente na passeio, estou com o lá, nego de estar resolvendo o problema. Ele pediu o selo na porta. Quem não pediu o selo? Quem quer pedir o selo? Aí, primeiro ainda, para tornar a coisa mais bonita, quem não apontou sobre esse selo, quem não mostrou quem está me pedindo selo, quem não pediu o selo, e nego tem que levar selo. Vai falar de selo falso. Cabral Máscara não vem fazer? Cabral Máscara nem fazer? Na 200, 300 gente que tem na porta, subo marca sempre para cada dia, na 30 eu ganho resolver o problema, 300 gente sem preocupação, sem estresse. Cabral Máscara nem fazer? O precisar de computador, bem de parar de água, vou comprar computador, o para trabalhar. O precisar que eu... Não deixa, não, que situação é sério, mas é sério. Muito sério. De maneira que nunca tem que pegar a cana, mulher, na ideia de como... Cabral tem um plano, mas o meu fala, se sonha, ou se imagina, se teoriza, tudo isso ele só conseguir compreender, que tudo gente que estava aqui. E Cabral, mas o único alguém tem o privilégio de estudar. Quer dizer, ler e compreender outra realidade que pode tomar um modelo de comparação com a sua própria realidade. Para dar maior consistência que ele não propõe. Que outros gente tudo que ele não entendeu como ele bem executa plano maior e cadê ele mesmo base que ele tem. Não entende? Ao menos se tenta, sobretudo, com a escola piloto. Escola piloto que Cabral faz. Se Cabral faz escola piloto e não faz alguma coisa, a não me ensina esse contributo que não não ultrapassa a dimensão da escola piloto. E nada que está necessário não fazer. Para que cada quem e tem que está hoje, se não matou o gosto, tudo aquilo que acabou o papel, não quer executar nada daquilo, para não correr a Cabral, suma algum papel, tudo fala, Cabral fala. Não acaba só na cidade Cabral. Mas além daquilo, não pode ir mais adiante. Para que não pode ir adiante? Para nunca ter raiz dessa informação com nós próprios. Não habilita só ir papiar. Não habilita e chule no dedo, não já. Não quer encarnar. Não quer encarnar, não quer vivendo aquilo coisa. Para projeto de uma coisa. Se me falou A, e também tem Z. Mas até Z, a missão que não visualizar, aquilo que põe na chama letra tudo. Então, a ideia como tudo que começa a fazer, tem que olhar antes. E olhar que é o que mente. Ou seja, eu tenho que ter um conjunto de processos de uma ideia para poder transmitir durante esse percurso que acabou de falar. Ou seja, o programa estatal é 1 ano. Num ano, tudo visualizar o que é que não aconteceu durante 1 ano. Então, dentro desse ano, tudo, cada tempo, ainda acontece tal coisa. Nesse momento, eu tenho que estar na grande festa, para dentro do calendário do próprio Estado, e estava cronometrado 24 de setembro, e tem que estar celebrado isso. Então, essa visão, quer dizer, é em bruto, dentro de alguém, que depois está desenrolado, que nada palavra do próprio desenvolvimento e desdobramento. Então, para desdobrar um conjunto de coisas já está aqui dentro do próprio cabeça, que não é resultado tal processo de coisas. Então, é que não fala em Kakuma, a não fala como Cabral idealiza, uma coisa bom. Ou fala Suíça, eu imagino que acabou de ter um país. Sim. Como é que ele chega lá? Sei lá como falei, fica por dentro da Guiné-Bissau sem exploração. Suíça e produto de capitalismo. Capitalismo o que é? E é que sequestrar. Muito bem, isso é logo a questão que não colocar a seguir a Magno.
Magno, apesar de toda essa realidade que descrevido ali, para Michel também que faz referência a bocado, e a Hilton para perder esse mesmo assunto, apesar de tudo essa realidade que está olhando, diferentes cores de trabalho, a situação que o país está a viver, mas parece que o povo de Guiné-Bissau é continuar normal, e aquele, pronto, frase habitual que está a usar, dito que tem. Será que com esse dito que tem, dito que tem, não consegui mesmo sair dessa situação? Claro que não. E também, só continuando a falar, essa ideia de que tem, é também um projeto político. No campo não é como. Gente que está falando de que tem, que é mistir com o conformismo, que é mistir com o dito que tem, com a calmaria de como não, já que sei sim, não diz. Mas tem gente que será buscar dito. E tem gente que hora que é caçar o governo, tem que dito para ser no governo. Ora que o governo está em cada vez está dito para sala, mas ora que está está falando dito que tem para nós não calma, para nós para não querer reivindicar, para não querer cobrar, para não ficar tranquilo. Isso é o que não falo. Esse e um projeto político a nós guineenses não foi tão domesticado, também uma palavra fio que eu gosto, mas e palavra que não tem que usar, não foi domesticado. Depois de luta não teve um processo claro de calmaria, um processo de como não venci de goza, não se não amar, não se não unir. Mas se tem guineenses que não tem que entender como, tem que compreender como. E que tudo filho de terra que cabe sentar na mesa para não conversa. E que tudo filho de terra que está encarnado, ou seja, que está pega a missão de terra, suma nós tudo. E tem alguns que me subem na terra. E tem alguns que se pôr na mar, e também dinheiro, é na façquina. E a nós, cabe a nós entender como é entre nós, e tem aqueles que cabe sim, da única eles, e tem aqueles que cabe sim, da aqueles, mas tem aqueles que não quer terra. Para eles, isso é um produto. É ter e vale só para eles, só para tirar proveito, para tirar lucro. Dia que ter a cara deles lucro, ela sai, ela vai fora. Ela vai fora, vai se sentar na Portugal, outro lugar do mundo, é começar dinheiro, tudo, e acaba. Hora que recurso acaba de ter. É bem mais, é busca de novo mais. E está com os mangas de viagem. Porque aí ganha grandes milhões, vai Portugal, vai comer ainda, quando aquilo acaba. E vem agora Guiné, e busca de novo mais. Recentemente, não é que tentar conseguir líderes políticos. Hora que ganha 6 bilhões, você está em Portugal. Vai comer tudo, e vem chegar aqui, não vai deles contar no aeroporto, não é neles, não eles viva. Esse não dá mais junto com nós, mas era o primeiro recurso, vai ser caminho. Esse, inclusive, e quem está falando com o dito que tem? Mas ele ser dito, essa também ser dito. Mas dito que se será negar, dito de povo de Guiné. Dito de dar na escola, dito de dar na saúde, dito de dar no, como que você fala, dando que possibilidade a nós, não encontrar maneira de nós ser feliz a nós só. O que significa? Ver como manga de bias na terra, não foi mais tornado pobres para um tipo de gente que a nós não acabar de pedir simola. Pedir simola na Guiné passa a ser um plano. Recentemente, nós já no Ministro de Finanças falando como subsídios está justificado, ver como uma manga de gente estava a na porta de ministros para pedir dinheiro. Então, o melhor deles subsídios para de gente. Aquilo, em vez de gente dinheiro, que passa na porta, não. Tem que dar dinheiro para que parte de gente. Ou seja, não está para ser um lugar, porque alguém está no estado, a nós não tem que mendigar para ele, para fincar, Júlio, para ele ser um Deus para nós. Michel fala. A nós sempre estamos em busca de um Deus, sempre em busca de um Messias. E quem está trabalhando naquele lugar do estado, e quem está sentindo como, hora que está lá, a nós não tem que ele se mola. Não eles que tem que entrar para nós. A nós tem que ser, quem que não vai mendigar para eles. Manga de bias, hora que algum nomeado não encontra trabalho na Guiné, hora que alguém dá o couro, em vez de não vai começar a cobrar. Então, logo vai dar um nome carinhoso, ou ilustre, ou caso de que, dar que nome já de engava, já não vai para então tá bom. Ou seja, nós já não para ele e não Deus, não trabalhador. Se você tem que coisa na Guiné, não pode buscar dito petém, se contra, não cara cobra guintes que cumprir missão de dar no ditos. Talvez você confuso é qualquer hora, mas yes, missão de fazer dar no ditos, mas aquelas a nós, em vez de não cobrar eles, não, ora de amo eles. Ailton, jovens, enquanto parte que te representa mais de metade da população de Guiné-Bissau, tem um papel importante nesse processo de redefinição dessa perspectiva de Cabral. Na meu ponto de vista, esse qual papel que os jovens... Bom, pronto. Acho que é uma das questões mais importantes, se calhar, desse, porque nós estamos enquanto jovens. Sim. Não tem que poder compreender como uma das grandes transformações sociais, se não todas, e executado para jovens. Isso não admite também como aqueles que podem acreditar como acreditar na religião,
Jesus Cristo, nesse momento mais, fazia enquanto jovem. E Mohamed também, por exemplo, para muçulmanos, eu percebi. E a nós, para não voltar para o campo atual, só para voltar um bocadinho para questões de luta de libertação nacional. Sim. E Amílcar Cabral e comitivas, sobretudo. E não pude concretizar lá no Vieira. Hoje na proclama a independência tem bastante anos. 30 e picos, ok? Jovem, muito jovem. Eu tenho que compreender como para a redefinição desses sonhos que não pude considerar, sobretudo de Cabral, jovens têm um papel muito fundamental. Mas olha, mas dada a conjuntura do país, não tem que por admitir. Porque jovens, sobretudo, precisam de estimular. Ok? Não tem que ter aqui estrutura sobre. Estimular naquele sentido. No sentido de capacitação. Não tem que por admitir isso. A sempre não defender. Continua a defender. Porque o que se transforma em Estado, não tem que ter conhecimento para tal. Não tem que ter conhecimento da estrutura complexa do Estado. Ok? É extremamente importante. E que alguém que não sai lá, por exemplo, que não entende nada, não tem, desculpa para a expressão, para bem pensar como é guiano. Olha, quando no papel de Estado tem que ter a mínima noção de que não vai fazer. O cara chega lá e pensa que um milagre não acontece. E jovens de Guiné-Bissau têm um papel extremamente importante nesse contexto. E tem que por estimular, tem que dar, por exemplo, uma educação. Ou perceber. Mas, dar o contexto que não está, alguém pode questionar, será que é impossível? Se não partir do pressuposto como quase durante um bom tempo para ali que tem educação. O que é que não pode fazer? Não tem que por investir na autoformação. É sempre ter conta de interesse. A mim tem um conjunto de colegas muito bom. Eu percebi. Construir aqueles no liceu. Que nunca me menciona. Eu percebi. Sim. Mas e colegas, por exemplo, que teve uma reputação bem estudar para a Rússia e conseguiu diploma vermelho. Mas e colega, por exemplo, que autoforma-se cabeça sozinho. E o momento está num curso que está fornecido para serial. Eu percebi. E através do processo de autoformação. Sozinho, ele vai para uma entrevista que diria conduzir no inglês. E vinha no quarto. Quase nunca vai aula de inglês. Durante 2 semanas. E consegui passar naquele teste. E para nós, para não participar, sobretudo, na redefinição da perspectiva de Cabral, não tem que investir, sobretudo, no conhecimento em si. Extremamente importante. E outra coisa que nós tem que por fazer, não tem que por criar pontes. Jovens têm que por ter espaços de concertações. Ou perceber? De que nós, por exemplo, não tem que por estar em conjunto. Estar em conjunto, que significa como não tem que por pensar da mesma forma. O que nós vamos tratar de desenvolvimentos, segundo Carlos Marx, e tem que ter lutas de contrário. Ok? Não tem que por pensar diferente, mas não tem que buscar aqui pontos de convergências para não poder avançar. E jovens, sobretudo guineenses, e tem que trabalhar no componente. Não percebi como não autoridades, por exemplo, é que estão muito interessados na clarificar a situação, para elucidar jovens, porque o jovem, por exemplo, está muito bem lúcido em situações de país que não continua a está assim. É que manda, por exemplo, a negar na educação, é que manda, por exemplo, a negar o manga do seu tipo de regalias que não vai ser com ganos, não tirar naquele lugar, para poder desocupar que espaço, por exemplo, que pertence a eles. E o Estado tem que ser a situação. E jovens têm um papel extremamente importante para tirar de situação. Muito bem. Professor Magno, qual que entende como é de ser o papel de jovens nesse processo? Bom, manga de viagem, amigo, esse debate eu tenho amigo Hamilton. A mim é muito fã desse termo jovem. Acho que uma jovem e uma faixa etária importante, mas também uma categoria política. O que significa? E tem um tipo de projeto, e tem um tipo de visão de mundo que está acabado de colocar para pecadores para que estão entre 15 a 36 anos e tem que agir, e tem que fazer tal coisas. E que tal coisa manga deles, manga de coisas, e vai à escola. E vai à escola, e está acabado de cedo. Bom, hora que a escola nasceu refletido a nossa realidade. Hora que nós não somos capazes de pegar que coisas que nós não aprendemos, não somos capazes de implementar novo. Mas a jovem está saindo, está para, não vai só a escola. Só depois, hora que não acaba a escola, que não começa a fazer alguma coisa. Só depois, hora que não acaba tudo, não fazer. Mas no país, antes de acabar coisas, ou antes de acabar a escola, você perde força, você perde vida, Bangalore está imigrando vai fora, já sai do país com 18, 20, 25 anos, e está aí volta para o país só com 40 anos. Manga dele sem força, já com família, com vida já feito, a partir de lá ainda me se atrai para a terra. Nós achamos que uma jovem tem que ser muito mais ativo na Guiné-Bissau. Ativo no sentido como tem que ser muito mais compromissado com os desafios que não terá tem. Manga desafios que não terá tem, a nós estava não, essa é a minha vez, não pera ainda. Minha vez não chega. Não chega em dia, ou sei lá, hora que forma, hora que em casa, hora que faz tal coisa. Que não começa a ser alguém que não pega sentido do país,
ou que não me começar a participar e entender coisa do país. Então, não, a mim, você é política, que muito gosta. Mas como acaba você nascer num país, acabou a maioria daquele país, comando daquele país, que interação. Nós estamos num carro, nós guindos machos na carro e jovens. Carro na conduzir para guindos que não se vê como é capaz de conduzir carro. Mas não marca naquele carro. Destino de carro que interessante. Se o carro parece cliente, quem mais não passa mano? Quem que mais não morre? Quem que mais não sofre? E é nós. Mas é nós que mais interessados de destino de carro. Às vezes, guintes pode ter interessar. Na minha perspectiva, parece que jovens estão interessados, mas para tirar aqui o condutor naquele lugar e que estão, ou ele próprio, e que estão a oferecer para ser voluntariamente e para tirá-la e que estão a ser fácil. Como é que eu podia ter sido um naquele lugar? Muito bem. Como é que eu consegui ter tugas na terra? E foi jovem que foi ter tugas na terra. Sim. E tugas e era muito mais. Bom, às vezes não quis mal, ele é mau, mas a tugas era muito mais mau do que eles. Mais mal do que eles. Mas não consegui ter eles. A nós, e falta de unidade, e falta de união, como é que o Ailton fala. Manga de assim, tá falando que nisso da coisa, não mais celestial. Não mais celestial, isso não consegui fazer grandes coisas na terra. A nós estamos muito mais qualificados, muito mais munidos de informação e de conhecimento, mas nós estamos muito dispersos. Sim. Nós estamos lutando lutas individuais, a guerra de um soldado só, aqui um soldado se campo batalha e lutar só. Nós achamos que, ora, quando tem blocos na Guiné-Bissau, pode ser muito mais útil. Mas, na minha opinião, é que está fazendo um bom trabalho. Talvez na área eles estão a falar de RENAI, de CNJ, de manga de fórum de jovens, que está conseguindo juntar manga de jovens no país. Mas só que de jovens no país, que tem que ser o sentido de que juntamento de jovens. Ok. Tem que para quê? Manga de base vindo mais para festejar, para celebrar, para campo de feira, para brincar, um semana depois, não está mais. Aqui vai ser luta individual. Depois matei outro novo campo de feira, mano, vai mais ainda mais, aqui vai ser luta individual. Mas é isso que não é que precisa. Ora, para sair campo de feira, o que vamos fazer depois? Não continuar unir para buscar um fim, não continuar unir para combater um curso. Ou não vai para a rua, não. Não vai para a rua, não tem que sofrer, se não vai nos matar, não vai nos matar. Algo você conseguir ficar caro, que está quente a água para nós. Ainda mais jovem não fica na casa. Michel. Pensa para obrigar o pão. Pensa para o professor Magno, aqui na bota dele. Nós aqui jovens que entendem como jovens homens grandes, né? Que tem tempo para tempo, né? E tendo em conta a realidade no país, não tem que estar, a nós jovens que está sofrendo. Há uma identificação na zona 7. Uma mulher talvez de idade como ela que se trabalha, o resto tudo jovem. Esses jovens tudo. É a oportunidade que eles têm. Mas jovens tinham na missão de caga brincadeira. Lugar de trabalhar, talvez esses que não têm identificação. Entra lá para eles entender como é perder a força. É para eles. Ou entra lá para ser próprio mérito também. Mas é que só deles é preencher aquele lugar e fica bilhões fora. Para como é o único copo que tem para eles, vai trabalhar. É complicado a não ouvir a situação do nosso país, que é o útil de uma jovem salvação. É triste. Os jovens têm estado embebidos. Os jovens têm estado na fábrica própria, pior sistema. Não tirei eles tudo, não reencontra, não vi quantos jovens que não têm que funcionar dentro da nossa vou fazer aqui censo. Quantos jovens que têm empregos, tipo na própria instituição do Estado, porque o único que ainda que tem estado em emprego é aquele que sei. Quantos jovens que estão? Um bem Ministério da Educação, Justiça, eles como olham. Jovens, ao menos que eles que atendem. Se não tem 5, está tendo 10. Que está lá assim. Além daqueles que não falam desde saída de táxi ou de toca-toca, está arrancando para dar coisa para servir, né? Então, está tornando ainda muito falacioso ou enganoso de entender como os jovens que estão no aparelho do Estado. É que têm estado no confiar do trabalho. Talvez para pôr jovem como presidente, jovem como ministro, jovem como próprio coisa de justiça, Supremo Tribunal de Justiça. Quer dizer, põe tudo isso, não fala como eles têm entre 42 a próprio 20 anos ou a 18 anos. E esse que é o nome de jovens, para reencontrar eles desde lá de baixo até ali, riba até baixo. Não acha como é que esse que não busca na verdade.
E que é? A nós, o que é que nós não buscamos para o nosso próprio país? E postos de trabalho em massa. Para poder empregar gente em qualquer que seja o lugar que eles estão dentro. E descentralização de próprias coisas. Para ter gente na Cabo, para precisar de sair de Cabo, para vir para disputar cargo ali no próprio Ministério da Justiça. Para eles próprios fazer, para empregar lá, para trabalhar lá próprio. Lugares de trabalho não faltando. Camponeses já que estão interessados para trabalho de força e gozar do tipo como ele labrador, de maneira que tem que ter entre a cidade, para vir para juntar aquilo que o próprio tem sorte vai formar na Rússia, que tem coisa por meio, como o meu irmão fala, para vir disputar aquele lugar que é. Para como é o único lugar que está de dinheiro. E ele precisa dessa família de comer, e precisa desse mulher, precisa dessa casa luz, e precisa de tudo gente que não ideia de família, não faz. É que manda cada alguém, se punta não mês, e está tendo um churro de 4 meses ou 3 meses, para como essa família garante demais. É alguém que acabou me se tirando naquele colo, para pôr um jovem ainda que tem responsabilidade social nenhuma, e que tem mulher, e que tem coisa, mas também que tem dentro dessa ideia, como é que tem que ter mulheres, tudo, e passa, para pôr lugar que o homem grande, não entende como é que ele não lanta só assim e vai esse caminho. Então, em vez de resolver o problema, está naquele outro. Lá que está bem muro, mais um funcionário público. E bem próprio de Jambacus, mais um funcionário público. Para fazer esse trabalho, para aquele próprio DG, ou como eu vou falar, secretário-geral, ok? Para bem que secretário, para bem paga aqui Jambacus no dinheiro do próprio Estado, para ele fazer trabalho de manutenção do seu próprio carro, para ele ficar a tempo que ele mista. Eu não entendi. Quer dizer, de maneira que não embaraça tal, que o que pode falar como não, esperança está nesse tal plano. É jovem, recém-formado, que tem destino certo de nação. Estágio, 0. Prática, 0. E precisa na verdade, de iniciado, junto daquele homem garante que tem um sistema, quer dizer, que está dentro daquele sistema viciado, para ele iniciar, na verdade, para ele mostrar o caminho que eles têm de estar no uso. Porque se a hora dele chega para fazer uso de intelectualidade, e que é imediático, é um processo, e tem que receber também pera. Mas, não toma cuidado. Jovem que não trabalha no Ministério da Justiça, ainda não praticou erro ortográfico, recém-formado. E mais confiável do que o BJ que sai lá, que consegue aquilo, coisa tipo decorado, que quer estudar. Quer dizer, a mim se fala como, e talvez que é que é fundamental. Dentro de elementos necessários para fazer um Estado e anda. Não seta. Alguém que se vê lei, para ele comer, descodificar a própria som. Imaginou o seguinte, também só é papel. Escola não é necessário? Claro que não. Hoje que não país na dana, gente que na dana no país, é que tem tipo número de letrados que eles têm. Gente que está dormindo na coisa de mundos, reis e rainhas. Mas tem uma organização. É bem hoje a PPLs, por exemplo, na Antim, que tem também essa organização, que os brancos pagam o próprio imposto. É fácil na base da escola? É fácil na base de seu próprio entendimento de próprias coisas. Nessa organização social. Sem escola, vai ensinar até que tem na escola. Vai bancar o coca tem na escola. Mas ensinar até para os brancos pagam chão. Vai ensinar. Que cala autoridade, que cala faculdade. E passa que coisa por meio na Rússia? Não. Quer dizer, entendimento de como é necessário no mundo para salvaguardar certas coisas na metade. Importante. Tem a ideia de como a mim, nesse lugar que não luta para ele, alguém que confiado ou que tem mais condições de guiar aquilo cola, ou de sentar aquilo cola, e é Eliseu. Não deixa Eliseu assim. Não acha esse tipo de forma de pensar. E mais urgente do que criar um tipo de ideia, se tem alguém que parido com uma faculdade de guia mundo. Se não está falando superdotados. Oh, é complicado. É complicado. Estado em conjunto de gentes. E tem que fazer para conjunto de gentes. O Buri tem um presidente bom, jovem, intelectual e tudo mais admirado no mundo fora. Mas gente que está lá volta, tudo podre de próprio coração cabali. Que é a missão para aquele alguém intelectual vai fora e tem esse dinheiro a dividir. O acha que o país não vai? Claro que não vai. É que nisso o inverto tem bote que não está falando como é que tem formação, não sei que o presidente, mas o tem um staff que conselho de anciões se traz, que fala o que não faz, aquilo é que tem que fazer, uma maneira que o Pentágono tem nos Estados Unidos. Uma pique com isso, não hora com isso. Um país não avança mais com isso, não progredir, não desenvolve. Humanamente e em termos material também. Para ver que, para ver bote que é modelo e um boneco que pôr lá arriba. Para ver que, para ir domingo se um boneco e um modelo que pôr lá arriba. Para qualquer ângulo não põe lá arriba, para nós está sob obediência, poder popular. E tem que fazer aquilo que o povo, em termos de convenção, e pensar na casa de própria de nação, casa de pensamento, que é a Assembleia Nacional Popular, e aprovar aquele bem popular.
Aquilo lá riba na face. E misto é que é misto. Então, o que é que está na falta? É que a sua preparação acadêmica de jovens para essa luta. Não nega mais é lote, não tem ele suficiente. Se eu chegar a Portugal, na bairro onde eu moro nele, por exemplo, mulheres que não ouvem lá falou bom dia, e doutores, médicas, bom dia, queria que na papel no corredor. Que eles tudo difícil de se queria condições para que elas bem lá para vencer, né, chica? Nem se para não falar com não pinhora no mar, para salvaguardar não mulheres que na parede lá é na morre. Para salvaguardar a gente vai ao hospital é que até riba. Para salvaguardar coisa, quer es gente vou por bem de mar para eles. O bem de mar para gente que por pensa país dia e noite. O bem de mar para gente que também para criar o próprio progresso no país. Mas eu preferi por estrada, carresque, o da costa, chuva, e copotil tudo. Eu preferi o peixe, gente leva peixe tudo. Mas o mulher, o irmão, o filho, vai aos momentos aqui arriba. Coisa, se uma minha colega no Brasil está falando, mais fácil no bairro de Jambacu, se vai morrer na casa, do que vai esse momento, ou seja, vai com esse momento, ela vai morrer, né? A meta acelerou não promove. Não entende que é gravidade da coisa. Não embaraça aqui, não problema grande demais. Não precisa de gente mesmo para refletir profundamente sobre as coisas e despistar gente que cada dia está diante de certas coisas. E tem que ter despistado. Para criar tal núcleo duro de gente que tem que estar pega para o próprio país e comprometer o próprio país. E eles próprios têm que estar obrigados a ser cabeça comprometida. Caso contrário, nada que vai tudo que vão fazer no país. Mas biase que Deus que não salve a coisa. Nesse bissau que riba assim, depois de 10 anos, na cada 50 metros tem bar, na cada 50 metros tem igreja. Onde é que o país vai? Que é país de gente sério? 50 jura. 50, quer dizer, infalível. Infalível. Linha de bora praticamente, quer dizer, você sentou, você pensa, o cara se quer uma fala. O único que tem dinheiro é de beber e de comer. Uma passa na chapa antigamente, quase 5 horas mantuca a gente na bendilha. Guiné só coisa de cidade também satélite. E cada dormir. E tipo Londres, e tipo São Paulo, e tipo Nova York, e tal. Aqui na Bindu, 5 horas de madrugada, na Bindu, quer dizer que como e monta e essa coisa está na trabalho. Não. Não achei que é esse que nós não investimos, nem Cabral próprio também investimos. Se é de modelo bom. Muito bem. Ayrton, a você tem a mesma opinião de como é que não falta jovens e que a sua formação acadêmica para fazer acontecer as mudanças? Bom, formação acadêmica para mim é uma das componentes, mas manga de outros tem que levar em conta. Suma calma. E verdade como a colega destacou um componente que é muito fundamental ali, que questão de como ora com alguém, por exemplo, está adiante, não tem que se bipera, sobretudo, não tem que poder participar de uma forma conjunta para nós não remar para a mesma direção. E que importa? Ok, esse é o componente principal. Acho que como é o último momento, esse coisa, por exemplo, que os jovens, é que manda me falou como não tem que ter tipo espécies de fórum, nem que os jovens têm que tomar a razão. Ou não pensa sobre tudo que cá nós vamos perceber. Porque, senão, não comete mesmos erros, não comete mesmíssimos erros que a gente tem cometido ali. Porque na Guiné-Bissau tem um coisa, por exemplo, que criado, que a política de terra queimada. Se cá, mica ninguém. Vou perceber. Então, se a nós não está a admitir tipos de possibilidade, não é por sair de situação de que nós não encontramos. A nós jovens, não tem que fazer diferente de que a gente, por exemplo, tem feito dele. E outra coisa também que, em últimos momentos, está na bem em ribalta, não tem que por admitir. E jovens, por exemplo, está muito precipitado na resolução da vida muito mais fácil possível, que importa qualquer meio. É um perigo. Não conta com eles de força motriz. Não falar, por exemplo, como eles, por exemplo, que têm que levar a terra, por exemplo, à frente, mas vamos ter enriquecer como? A custa de quê? A custa de quê? É complicado. Então, sendo assim, é preciso, por exemplo, para jovens terem um compromisso com o país. É triste que está acontecendo na terra. Exatamente. E que tem compromisso. É que não falando em questão de fórum para não sinta, não pensa país. Os jovens têm que comparecer. E têm que comparecer. E triste, por exemplo, que está a acontecer 49 anos de independência. E Guiné-Bissau está onde está. E verdade como a gente tem falhado. Não tem que poder admitir, a gente falha muito mal. Mas jovens também, por exemplo, não têm como participar nessa situação. Que o país, por exemplo, está nela até o momento. Não tem como participar. Manga Bias, por exemplo, não está a participar de situações que não entendi como o está indo para como é benéfico para o país. Mas para o interesse está em causa. Ou misto, por exemplo, resolver um problema, por exemplo, mediático,
Botar vai tomar aqui um bocadinho de suborno, para 2 mil, para 10 mil, por exemplo, ou vai ser diferente. E o país está na funda. Então é preciso para nós não pensativo nessa situação. E também está comum de mesma ideia como é preciso. Além de formação para mim, que é básico, porque não trata do Estado. Ok? Formação é fundamental, mas e que deve ser o componente, por exemplo, único só. É preciso manga de outros componentes que tem que vir poder congregar para poder arrastar com avanço. Só para fazer coisa. Sim. A escola proíbe a escola quando está desprezada. Sim. Não gosta de mandar discutir as coisas vai de banco para estudar. Escolas, até escola dedicada como Américo Bubu Nanchuto, não é na Kenya mesmo. Nino Vera está ali na caminho do bolo. Escolas, tio já na pessoa é cabo. A mim fala professor na coisa na Kenya mesmo, não fala e do olho. É diferente que de Tombali. Vai na Tombali puie. Na olho puie próprio. Não fala cabo. E está com o fechado. Mas e abre escola? Manutenção de ignorância. Quer dizer, não quer ser preciso. O tem de gravidade. Esse ainda não só no campo de intelectualidade. O tem alguém que se licencia. E não é licenciado da aula. O tem alguém que acaba 12º. E não é 12º da aula. O tem alguém que acaba mestrado. E não é mestrado da aula. O tem doutorado e não é doutorado da aula. Bom, nós também não ultrapassei a dimensão. Naquele tempo de Badimanga, escola piloto, não precisava de alguém que fazia 4ª classe e voltar a iniciar alguém que não vai fazer 4ª classe. Mas hoje não. Grau superior tem que ter iniciar grau inferior. Gente de igual grau que por iniciar mútuo. Para estar de igual informação. Em termos de rigor acadêmico, é aceitável. Alguém que tem que ter examinou tem que ter essa riba de bom. Não can como a Bené curioso, sei lá, o bicho desdentado, tudo não se dá mais, para mim examinou mais. Não tem igual conteúdo. Não tem gravidade de coisa. Então, isto de manutenção de ignorância. E crítica, sim. Então, nós debatimos, explicamos para ele o que é que tem que dar certo, sim. A minha gente que examina em doutores. Gente que orientam em doutores. Não me estranha. É complicado. Não can me se de que não me se falar lá de que era Rashid, ou de que nem tu assim cantigas na própria plano, que se iniciados. Ele que é mestre Rashid. Que está contando a barrar isso aqui se fala. Que tem meninos ainda vazios de conhecimento e está depositar eles na versão de cantiga. Complicado. Muito bem, não consa bem na boa para depois não camba para outros. Nós está com 47 minutos depois de 2 horas da tarde. Hora que está 3 horas que não colocar um ponto final na essa conversa e cedo tempo muito pouco na verdade. Não vou piar de manga de organizações juvenis de não terra que o professor Magno fala a bocado também vou referir-lhe muito bem de como está atenção essa congregação de jovens pontualmente nas atividades que está a organizar e próprios resultados que está a sair de lá e que a coisa que palpável que a gente pode pegar que pode dar os jovens um tipo de compreensão eles não têm esse nível de entendimento de como tem que ter compromisso com o próprio país, ou seja, para desenvolvimento do país. Minha pergunta é na boa forma de Jubi, qual que entidade responsável para a presença e orientação de jovens nesse processo de desenvolvimento? O professor Magno. Tá bom. Depois vamos passar para bem, a mim também se vai de colegas, esta ideia de jovens, né? Sim. Nunca vi atender, não obriguei, nunca vai ser isso. Jovens, tomada a razão, e gente que tem que estar convocando outro para eles refletir sobre sua própria caminhada, paralelamente, primeiro. E para fazer essa coisa, esse próprio jovem tem que estar fazendo um trabalho interno, que cultivar sua própria cabeça, na ideia de participar com alguma coisa diferente na congregação daquele ele não vai fazer parte. E o órgão não tem um conjunto de jovens que tem visões diferentes, mas que está preparado para dar, cada quem se parte, para fazer grandes ideias. E tal ideia de esse grande encontro, que eu vou chamar aquilo, de
Fórum. Fórum, mas isso é um Campo de formação. Campo de férias. Ok. No campo de formação, o que é interessante que nós não baila? O que é que não baila para ele? O que é que não baila para ele? Não baila com conteúdo de nação para refletir. Não baila com, quer dizer, só não condições enquanto jovens e falta de emprego que não tem para discutir. Ou não baila para discutir a situação normalmente que tem estado a morrer nesse momento, ou vai para ir. O que é que não leva nesse campo de feira para discutir? Ou não baila por simplesmente para divertir. Vai por ser também. E por ser. E se na dimensão de diversão, bom, a mim, na condena, é inútil. Inútil. Importante não divertir, sim. Mas, enquanto acadêmicos e gente que me se contribuir para a própria nação, convocam outro para um espaço isolado, para divertir só. Não acha como é que tem necessidade? Na boa própria casa, com boa própria gente, com próprios amigos e tal, ou poder fazer aquilo. Mas, então me se falava com os jovens juntam na ideia ou na esperança de conseguir produzir um pensamento que nos gera própria ocupação. E uma boa ocupação. Imaginou o gosto não sai. Não congrega num lugar, não fala com um bom. No país, de facto, é que tem soluções para nós. Como é que nós, enquanto jovens, não podemos criar sede para o próprio Estado, para ele bem, para bem viver na nossa. Ele está ali, não tem na faculdade, ou tem um bairro lá, não controla. Não falei, imagina um professor que devido 8 meses na trabalhar ainda. É professor culpa que é Estado. Primeiro mês, eu podia tomar um lapso. Segundo mês, vou poder posicionar. Para primeiro mês, o dívida, mas o dívida está ali. Se alguém não incomodou, tem que estar pagando. Primeiro, tem que estar deslocando de carro para dar aula. O tem que estar comer para poder dar aula. Gente que tem que estar comer para dar aula. O tem que estar apresentar bem para dar aula. Ou seja, tem que estar vestido. Tudo conjunto depende daquele próprio não pagamento que acabou tendo. E se um mês que está pagado está na aula, o mês fala aquilo alguém que tem que estar pago para como ainda está direito. E se que pago está nessa razão. Para como a ainda se sente confortável, se sente bem, está direito. Mas o que acabou de fazer? Se nem a posição, o que a mina faz naquele primeiro mês que o debit, não lembrando como o debit. Se eu falar como não, diz que não paga, está bom, perdão. No segundo mês, subiu o debit, automaticamente a minha cana da aula. Um cana vai dar aula. O debit um mês, quem trabalha com a paga, e se não vai dar aula, o cana precisa de pagar porque a minha própria não vai não. Logo, que o mês não tem só em dívida, o está pagando. Se o paga ele o mês para não voltar mais a trabalhar, não por condições. As condições e de que o capo de mais volta de mas mais do que isso, automaticamente gente disciplinado naquela faculdade em solidariedade se contra só um som que é pagado e se contra tudo que é pagado, tudo não vai para casa. Imagina quanto o aluno que a bolsa tem e que outros professores tudo canta aluno que tem. E se você entender gente na casa, a pressão ir para o Estado e cá para a bolsa. Logo, vou criar sede no Estado, o Estado precisa de beber, tem que também fazer. Se dá pagou para a prova 150, falar 200 que não pagou. Quer dizer, a não tem que decidir, criar próprias condições para nós, sem usar grande esforço. Para você não pode ver, quer dizer, o direito, que é o direito, não. Alguém que estuda fora, ele para se depender da contribuição, ele divide 8 meses para pagar renda, como? Para sobreviver, como? Logo, o que pode rebeliar para ele, como? Outro não pode. Mas depois outro de cá, boja. Suma aqui falaram que não se nega, está tendo risco bom. É risco bom nome. Mês que o está na funciona paga, um capo de sentir como o está na pagada. Linha Bissau ainda e continua tem mulheres com homem sério, com a noite que nessa baranda, em solidariedade na da arroz que agora se me vinho com carne, não tem que dar furta ou para o cara trabalhar. Quer dizer, e tem N condições que eu tenho que poder visualizar antes, ou por tomar uma certa decisão que não ajuda a nação. Caso contrário, você não mantém a nação num tipo de sistema que está condenando todo tipo de colar de gente. Então, o trabalho dos jovens, entende como é na ordem de pensamento, que talvez por ser melhor, mas a cabeça é bom, não congrega nesse sentido, não que não pode ajudar o Estado, não levar uma proposta. Eu acho que na educação com saúde um pouquinho mais difícil. Mais difícil como a nós, na educação com saúde, não objetos e com máquinas e com papel. Eu trabalho o dia inteiro diante de microfone, diante de computador e máquinas. Que tem sensibilidade, que tem... A nossa ideia diante de alunos, 50 gente por diante. Faz amanhã não cai bem da aula.
Botei na secar, na seu como é guintis. Até jubi tipo de alguém que tem algo a dar para eles. Não. Tipo de agregador de valor a eles. O judal, o segundo judal, se pagar uma dá conteúdo de melhor forma, com maior ânimo. Agora, imagina, aqui na account está. Doente com soro. Amanhã, não quero vídeo amanhã. Esse doente, bom entender como é que está funcionando. Aqui daqui exemplo pior. E está funcionando para ele que, pessoa chega no hospital, ele receitou, tendo em conta a ligação que tem aqui clínica na Jaube. Sim. Medicamento caro, para que tem rótulo, o preço já é fixo. Está chegando um bom negócio, vai para comprar coisa de dente lá, era falando como nem momento e custou expresso, nem momento. Quer dizer, diga tem preço lá, diga tem preço fixo. Mas naquele dado momento que não precisa, naquele tempo, está assim. Por simplesmente não vai comprar. E depois ele tirou o medicamento dentro de um frasco com colher. Acabar que o trabalho torna e que vai dentro do saco que tem aqui conservação e que tem aqui proteção. Entende? Quer dizer, além de rede que criado, não doença que tira a coisa normal, que pode atender de balada praticamente, o tem que estar percorrendo aqui caminho tudo para aquilo lá que não examinou, e tem contatos com aqui de tudo, e dinheiro que o tem já praticamente tem que estar roda para aqui de tudo. Só que está mandando uma tabaca lá na terra, para poder vir para fazer coisa assim necessidade, ou vou mandar pista lá no X, vou ensinar mais que problema para pagar dívida que está. Então esse sistema está na função. Esse nível de achar como e que na Guiné, quase na todo mundo por ser os que mesmo está de um herói. De nós que tem que estar dentro. Está de uma guindes que por trabalhar mesmo que ana pagar, é como eles até para a escola de ser profissão e um curso que é caro, mas uma missão. Missão, profissão diferente. Profissão iria de como na fácil pagam. Agora missão tipo um curso de trabalho na OS e tipo de encarregado fazer um curso para amanhã e dar certo. Então, hora curso na sala de aula tem três turmas. São 150 alunos. Para eles, mas não, amanhã cai de aulas. Manda eles que pagam a escola, embora e pública, mas é paga a escola. Se vir o caminho deles a aula, manda eles apanhar a cara, chega de escola. Professor, não vai dar aula na escola, onde é que a pagou? Dá explicação aqui, 50 alunos, tudo na boca. Tá bom. A caridade fácil lá. É. Mas sai da aula complicado, sai da aula muito difícil. A minha está não entende por humanismo. Mas a não fala como. De agora que tudo dia da em peace. Tal que não descansa ano tudo a eternidade. E essa que é a ideia. A não precisa de ajuda, não o país desalavancar. E não tem que trabalhar mais preciso, não tem que ser mais assertivo. Essa ideia de corção que o branco também está assim dela. Vamos falar bem, tipo, antes de falar como a pessoa está conseguindo ficar 11 mil sem salário da aula. O gente dá salário da primeiro dia, não tem como e que lugar vai conseguir sair fora dela. Eu devo ficar tipo fora de aula, mas não vai ficar de aula. É complicado, né? É complicado. O dia tem uns alunos aí muito especial e complicado. Fica assim, olha. Muito bem, Ayrton, será que, no ponto de vista assim, qualquer entidade é responsável pela presença e orientação de jovens nesse processo de desenvolvimento do país? Bom, a mim acho que uma colega fez referência a isto, mas também partilhar a mesma opinião, sobretudo quando nós não tratamos de alguns passos, sobretudo renais, ok? Não tenho que admitir, para colegas que consigam civicar a minha opinião com relação a essas situações, sobretudo em campos de férias que não tenho realizado, de algum tempo para participar enquanto formando, depois também enquanto formador, você. Então, esse caminho sempre me exigi, porque não tenho que controlar. Mais ou menos, é a última edição que eu está praticamente 800 jovens na Gabo. E uma oportunidade soberana. Uma oportunidade que não sirva soberana para poder... Que espaço tem que servir sobretudo de orientação de jovens. E nós só temos que discutir um conjunto de agendas que não tem como e não refletir o interesse de jovens. Mas será que esse está acontecendo mesmo? Literalmente não. Eles não têm que pôr papéis, literalmente não. E perda grave, se calhar, de tempo que não trabalha fazer nesses passos, ok? Porque a mim entendi como que espaço tem que servir no espaço de reflexões, ok? De assuntos mais candentes, por exemplo, que o país está em frente, ok? E de lá, não procura soluções e, se for necessário, não vai em encontro de quem que nós não consideramos como quem de direito responsável para tal, não entregar a agenda. Se quer executar, não tem manga de outros mecanismos para nós não contornar aquela situação. Em outro curso, quando nós não saímos de campo, e que tem seguimentos, a maioria parte de jovens que estão lá. Ou perceber? Cada quem está dispersa, praticamente chega a comunidade e que está serviço um elemento, um instrumento que não dissemina informações. Para ver que tem informações.
Não está servindo que espaço um espaço simplesmente de férias, no fundo lazer e que brincadeiras e outras coisas. Nós chamamos de graves erros que é espaço sobre tudo que está congregando diferentes organizações, na papel de RNAS, na papel de CNJ, na papel de fórum, e um desperdício total. Mas tem que servir de instrumento. E outra coisa que nós não temos que reparar como nos últimos momentos, espaços praticamente politizados. Ok, não tem que por admitir. E manga de bias, gente que está diante, por exemplo, que está à vontade, para levar manga de assuntos para nós não discutir lá. Vou perceber. Mas que deve ser do S. Sabia de ser compromissos. E que deve ser do S, porque espaço de juventude, para a juventude em si discutir assunto que entende como é necessário sobre tudo, se interessa. Vou perceber. Mas que está levado em conta. Então, não acho que não tem que redefinir a situação, não tem que pensar em outros moldes para poder facilitar, sobretudo, a integração de jovens no processo de desenvolvimento do país. Muito bem, na Kunsa Pavô nós está quase na final, mas não rouba só alguns minutos para não poder concluir essa parte. Qual que saída que está aponta ou recomendação para poder mudar tudo essa tendência de que não papia quase de início situação real que o país está na vive? A mim sempre não continua repisando essa situação. Uma das primeiras saídas tem que ser do que não no papel de país ou não no papel concretamente do que de próprio juventude para trás da situação outra coisa. Exato, para você não no papel de mudança, não no papel de maioria da população com cedo jovens, mais ou menos calcula aponta uma saída. Bom, a mim não repetir praticamente um dos assuntos sempre que a mim tem insistido. Sim. E como as jovens têm que aproximar outro, ok? Uma primeira saída e tem que criar espaços de concertação e espaços que servem sobretudo espaços de que nós não participar e também não tem que por admitir, não repetir sempre e que significa como ou que nós está na mesma coisa, não tem que por pensar de mesma forma, ok? Importante é como a nós tem que conseguir construir um conjunto de coisas que nós consideramos como esse núcleo duro de interesse que nós ninguém, por exemplo, que pode pular em causa, ok? De lá para frente, ok, não pode pensar diferente em volta, por exemplo, coisas porque ela está permite com que nós não sei de que espaço onde nos encontra ou não pode deslocar ou não vai para outra coisa. Mas em outra coisa também que é extremamente importante que os jovens puderem que devem usar uma saída e como não tem que participar na questão de formação e autoformação. Isso é extremamente importante, também está considerado um dos elementos-chave para deslocar da situação tudo que nós não encontramos nesse preciso momento, que está em grava, sobretudo, jovens. Muito bem, professor Magno, o que é que está apontando uma saída? Bom, eu tenho manga de problemas, claro, tenho manga de possibilidades de saídas, mas um deles e quase que na Guiné quase gozo moda. E mais está criar partidos na Guiné do que empresas. Caso se boa nota. Cada aqui na Guiné quase cada guinense leva nesse próprio partido, vai sabaco até na Guiné. E tem guinenses que trabalham quase tudo congresso está lá. E tem aí cartão de tudo partidos. Essa até que bom, mas falta compromisso com não ter. Manga de guintes não ter na Guiné e tem mais personagens. Coisas que não está percebendo, tanto nos jovens, tanto na guintes grande. E tem que estar visto um tipo de capote num momento específico, e tá de um tipo de maneira, com um tipo de postura, hora que outro lugar é despique, capote, é para outro, e quase que atuação, quem se quer ter compromisso, quem se quer ter rigor na que é na face. Ora, com ser por hora, a minha é por hora, 24 horas, esse não quer caminho ser, a minha magno por hora. Não, a mim por sorte, só na sala de aula, depois sair limpar para curso, não, a minha PRS, a ossa, amanhã nascer uma dema, amanhã ser PGC, fica na camba de ramos, na pula palha. Falta um tipo de orientação de sentido, o que é que miste para não ter. Esse falta tanto para nós, mais enviar jovens, tanto a nós, tudo enquanto guinenses. E falta uma orientação do país. O que é que não me se Guiné só daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos não me se cumpre o quê? Não me se cumpre universidades, ou não me se receber carros para desfilar na estrada, ou não miste baletas, ou não miste, sei lá, carros que aqui é mais quentes, que economista do país. Mas é como esse que faltando, sentido que economista do país. Talvez, dia que não encontresse e por ser solução. Dia que nós temos uma grande assembleia, não assembleia popular, assembleia física, mas um tipo de atmosfera de pensamento, como é tudo que não miste seguir para o país. Essa não é a solução. Esse está passa para buscar, como que o colega fala, na campus de reflexões onde os jovens estão participando. Manga de Bias, imagina 700 jovens num lugar.
se contra essas ideias, essas coisas puras em prática, que jovens vindo para fora de como, essas coisas a nós, não tem um meta de como daqui a 5 anos, não faz tal coisa a nós tudo, daqui a 10 anos não faz tal coisa. Esse não é tem meta, que não existe tudo não é aleatório. A nós não pega a estrada, amanhã não pega bulanha, amanhã não pega lixo, tudo não pega copo de água, assim, tudo que não tem improviso. Mas é como falta sentido de orientação. Será que por ignorância talvez? Muito bem. Michel, o que é que está aponta a sua saída? Bom, saída, se não sai agora. Depois nada ganha tempo a fazer. Se não sair já, não quero ter nada a fazer. É verdade como ele tem uma saída única para o problema da humanidade. Porque o pecador, na verdade, é ele próprio que é o problema. É só para complicar um bocado. Depois para poder resolver. É, para poder resolver. Mas, brincando, e tem uma coisa aqui muito interessante que a não tem que estar muito atento. Na ideia de como no país que pode perder mais uma outra geração na ideia de tentar manter, quer dizer, na ideia de tentar criar uma coisa bom. É a geração que tem que criar já, não geração. Junto de nós grandes que estão no diante. Não tem que receber companheiros e receber para hora. Se uma grande fala, me se garante, para lugares que a minha câmara, nunca vai lugares de não aparelho do Estado. Mas vai câmara, olha mais jovens do que grandes. Não trabalho para colegas até que receber. Vai Ministério da Justiça, mesmo coisa, vai identificação ali na coisa e tal. E vai próprio coisa lá, Palácio do Governo. Jovens, mas jovens mesmo gostaram. Na parte de cultura, na parte de turismo, na parte de não sei o que, junto de que grandes também, que eles estão lá para aprender junto que eles. De maneira que não há problema que está na jovem, que está na coisa. E está no plano de esses jovens e beijos, sim, tem que criar. Qual plano que não tem? Qual plano? E para cumprir. Nunca me se fala como é que está escrito. Enquanto projeto, se calhar é tio. Para executar, talvez, aquilo aí não se interpere, para ir ver coisa falar, não, e a Oscar não cumpre que é ponto 1. Quer dizer, a minha esperança é que está em alguém qualquer que não vem para resolver o problema. Minha esperança está na nós, já que está a fazer um trabalho de próprio, quer dizer, falar de consciencialização, ou praticamente de despertação de próprios outros irmãos, não. A mim se fala como a não tem que estar tendo noção exata de limitação. E se vê como todo o guineense que está dentro de nós, que está parte da mesma identidade que nós, e tem que ter suma inimigo alguém que está lá fora, não quem que está dentro. Para tudo quem está dentro se contribuir, botar benefício dele, automaticamente, o misto com a misto. Não fique empolgado com os próprios efeitos de Luís Fona estudar, ou que vai estudar com Badilina na Tamba. Não tenha empolgado que esse irmão que conceba que recebi próprio coisa por meio na Rússia. Carlos Lopes, Domingos Simões. Não fique empolgado que o ideia de Cabral pertencia, ou seja, na escala de gente melhores no mundo, ele está ali na segundo. E não é irmão, e não é papel, e alguém que pertence a John. E assim que não me continua a pertencer a uma estrutura deste tipo, ou tem gente que fazem parte dessa estrutura que não pertence, demonstrando como é possível fazer alguma coisa de bom. Mas, chama um outro para pensar. E depois, coisas que não tem que estar pensando, está limitado para não compromisso partidário. Então, qualquer partido fundamental, e nação, ou aquela equipa que é criada para pensar nação, mas que não busca ainda se sentar no poder. Se é nação e tal ideia, dia que não tem esse presidente, não tem. Muito embora que o cara gosta dele, desde que ele está ali a cumprir o plano de nação, obrigatoriamente o misto caminho está aqui. E se cara cumprir, então obrigou a pensar 2, 3 dias. O que é que não apoia afinal? Fingir, como mais tudo está direito, ou está direito, acha como é que é esse. E depois, ou que depois, gente está a ficar reticentes em certos comportamentos de gente que está no diante. Se contra coisas da facilidade, o povo tem trabalho. O agricultor não ganha para si própria produção. Quem não compra para revender não ganha também através de lucro. O Estado próprio não ganha através de que lucro. 20 gente não cobra oferta dinheiro que é cofre do Estado.
Para vir fazer pagamento do próprio corredor de ferro, tem que estar buscando no próprio chinês que não é bem para furtou ainda pis na mar. Quer dizer, o que tem forma de controle rigoroso que está permitindo para fazer gerenciamento do próprio fundo do Estado de maneira mais consistente, mais coerente possível. Aquele que entra está desaparece, e depois empréstimo que tem que estar bem para pagar aquele que desaparece, que tem que estar colmatar o seu próprio problema. Então, o compromisso que a não tem na própria cabeça e que a gente próprio não está diante. Entende? Imaginou o que está discutido na própria Assembleia Nacional Popular, que é Casa de Povo. E que cada um de lá está representando milhares fora. Sinta de um vai. Internet que por ter tempo, aí como a gente está fazendo direito ali e tal, se conversa de um político. De um alguém que está praticamente na Assembleia, que tem que ter discutido coisas mais sérias. Para mitigar o próprio problema que ele tem enquanto político, enquanto próprio coisa na Assembleia, representante parlamentar na Assembleia, ou de povo. Para lá que todo o problema tem que estar pensado, lá que tem que estar passando em tudo qual é o problema, lá que tem que estar resolvido. Agora, como é que é mais fácil balanças congregar na patia lá, dentro de uma ideia precisa e consistente, e dentro da própria Assembleia, devo ter letrado de tudo qual é de forma que é possível entender um outro. E que conversa de bravura desconhecido, e próprio conversa de insulto desconhecido. Logo, não está entendendo como é que o jovem que estuda qualquer, letrado qualquer, tem que ganhar nesse país, que está trabalhando direito. E a gente não permitir que essa entendimento. Se uma pessoa não falar de alguém, hoje está ali, amanhã está lá, para com dinheiro que não dá. Ou não para ele novo e Cristo na papel na criou, não falar com uma vida mais importante que dinheiro e corpo mais importante que roupa. Essa parábola não acha que é o único só que o homem, não tinha que o homem. Esse mesmo significa de muito. Valor que põe no dinheiro, pegador que dá. Se a não decidir desvalorizar, tipo esse, se faz que não tem que não usar, não tem de fazer a própria economia, não rentabilizar. Não fazer, não voltar a comer um frango. Obriga todo mundo a comer um frango. E tudo coisa que tem que fazer, não tem controle sobre o desconto, não tem mais o poder de compra. Para ele não tem momento, não chora o crânio. Quer dizer, não, a solução da passa de convocar gente descomprometido que é a nação, para eles passa dia e noite na pensa só o problema do país. E cada parte solucionada. Cada quem nesse ramo, praticamente. E se se barricou, só com uma chamada para barricou, pagaram para barricou, comer através do próprio barricou. A mim que na papel assim, minha mamãe escolhe pagar na barricou, na Terra Branca. Desde ali na Bissau. É possível, dentro daquilo que está fazendo, ou vive condignamente. Sim, está arriba de bom companheiro, praticamente. Esse é um trabalho quase de moral. E de maneira que nós está com fome tudo. Uma cunha carne todo dia. E tem que ir a fadiga no próprio vizinho. Que está lá, tem que poder para comer, tem esse filho para dar de comer, que poder, e não vai invejar, e não vai fazer o mal, para como está incomodado com o próprio progresso, com o próprio desenvolvimento, com o próprio bem-estar. Um tem como não é querer fazer. Claro que querer fazer solidariedade, acaba na nação, e acaba no país. Então, se a boa comediante futsal que pode fazer o coisa, e não faz o que ele pode também, ele defende aquilo. Ou seja, essa imagem daquele que é analfabeto, que ocupa lugar de próprio de grande prestígio, esse gente que está recorrendo. Esse mundo fictício que ele está recorrendo. Esse mundo místico que ele está recorrendo. Para por estar também num lugar de destaque na sociedade, para falar como quem é doutor, que ele já está tocando o palmo. Caros que querem correr na nossa cidade, eles que estão correndo. Para ir com a cidade própria e olhar não como é que está direito. Duma, quem não mete pneu no lugar que está direito na estrada. Então não é para um país que está cheio de problemas e para resolver problemas, gente tem que estar certa como tem autoridades competentes para tal. E confiar eles essa própria missão e obrigar eles a fazer próprio aquilo. Fazer concurso de estrada, o Jubi se conta gente que não concorre. E se concorrer, o Jubi calca se tempo de validade de própria estrada para passar para a primeira manutenção. E se para 15 anos está bom, que o tu tem de 20 não vai querer. E dentro de 20 anos, se a estrada não comporta, é bom para fazer na tempo e hora. O Jubi se contra a estrada de pessoa que não vale. Estrada está fazendo te e cavação na coisa que tem passeio, que tem nada. Como é que não como é que não comporta. O tem mais tinta preta do que o próprio alcatrão. Para aquilo na cascaia que pique tinta preta. Então é complicado na situação, de maneira que a mim me se fala praticamente a nós irmãos, jovens mesmo, jovens guineenses, de como e que a pressa de ocupar lugar. Participar com o pensamento, a hora que eu vou solicitar dele, entrega quem está naquele lugar.
Se eles apontam uma coisa que ele tem que fazer para melhorar esse rádio e internet essa informação que pode negar até a hora que me preste lugar deles. Até por isso ele gosta na conversa que eles morrem na rua lá, essa informação que ele tem libertado a própria máquina deles e fica com o mesmo problema. Então, essa forma assim, tudo de participação. Essa conversa por guardar, bater no lugar na código deles para matar papiado. Mas talvez por ser tarde demais. Então, é estudo e trabalho. É estudo e contribuição. E que a sua hora com ser o secretário-geral, e que a sua hora com ser o ministro, que pode pôr boa ideia no exercício. Mas a qualquer momento que o convocado passa essa informação bom para poder ajudar a salvaguardar certos interesses. Quer dizer, aqui no lugar que está importante. Na hora que está, nem se na Blanha não contra essa hora para fazer essa conversa, não fazia tranquilo. Para entender como é o próprio homem que na labra lá também tem que ter igual a informação que eles deu ou igual a informação que ele não ouviu nessa hora. Que é que salva a terra. Para sugar por para que homem na campo, hora que inimigo chega, ele que na terra, ele que na põe no lugar. Mas se ele tem igual a informação, bom, o inimigo vai bater que ele vai desenhar mão trabalhar. Para ele estar preparado enquanto o ser irmão está lá.